Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre a centralidade no cliente. Até que ponto as estratégias de vendas e de negócios são centradas no cliente? E qual o papel da liderança nessa jornada? Para discutir esse assunto, conversamos com Luiz Fernando Machado, que é diretor executivo da Rio Química e doutor em administração pelo doutorado profissional da FGV-AESP, e Leandro Guissoni, professor da FGV e coordenador do mestrado profissional em marketing da FGV. Obrigada, Leandro. Obrigada, Luiz. Obrigado pelo convite. Obrigado, Érica, pelo convite. Bom, cliente no centro de tudo. Como é que a gente pode explicar, professor, a centralidade do cliente? O que é isso? Pois é, Érica, é um conceito que parece simples, porque toda empresa vai falar que é centrada no cliente. Pergunta para 10 executivos, pergunta para 10 presidentes de empresa, diretores. Sua empresa é centrada no cliente? Vai falar, lógico. Mas o que eu costumo brincar e que a gente tem falado bastante nisso, inclusive em estudos acadêmicos, muitas vezes eles dizem serem centrados no cliente até terem que se deparar com uma decisão. E o tipo de decisão que às vezes contraria o que é bom para a empresa, às vezes contraria o que é bom para o bônus e incentivo dos executivos. Então, a centralidade no cliente ultimamente é você conseguir entender bem a perspectiva de como o cliente se relaciona com cada atividade, não somente no processo de compra, não somente no processo de uso do produto, mas para muito além, desde muito antes e muito depois de comprar, usar um produto ou serviço e tomar decisões que para a sua empresa podem ser subótimas no curto prazo, em benefício do cliente. Se você consegue romper esse paradigma, a sua empresa é centrada no cliente. A gente ouve falar muito, do cliente no centro de tudo, porque a gente tem tido uma mudança tecnológica muito grande, né? Então, a mudança nos hábitos de consumo, no relacionamento, no atendimento, é isso que tem motivado também essa preocupação com o cliente, né? Na centralidade do cliente. Legal, mais do que as tecnologias, mas a adoção de algumas tecnologias pelos consumidores e o uso dessas tecnologias para habilitar novos modelos de negócio de startups. Então, à medida que você tem startups usando novas tecnologias e os consumidores adotando essas startups, o que acontece com as grandes empresas? Elas perdem a dominância do relacionamento com o cliente. Eu trabalhei na Coca-Cola 5 anos antes de ir para a área acadêmica e consultoria, e na Coca-Cola, naquele momento, 2004 até 2008, as grandes empresas tinham dominância da relação com o cliente. Você não tinha tanta oferta quanto tinha hoje, serviços eram limitados. Hoje é muito diferente. E aí, quando as empresas se deparam com essa perda da dominância no relacionamento com o cliente, aí que elas têm que evoluir o modelo de negócios dela para a centralidade no cliente. E esse assunto tomou conta, né? Você trabalha numa indústria química, né? Exato. E esse assunto te tocou. Você resolveu trazer ele para o doutorado, fazer uma pesquisa e que virou tema também de um artigo na revista GV Executivo, né? O que te fez realmente, o que te motivou a levar isso adiante, a fazer essa pesquisa e esse trabalho? Então, quando eu cheguei no doutorado, né, eu cheguei focado realmente em pesquisar algo sobre como aumentar as vendas de uma empresa, né? Só que esse é um tema muito genérico, né? Tem várias maneiras de aumentar a venda de uma empresa. E aí, quando o Leandro foi meu orientador, ele foi me direcionando justamente com essa teoria, né, de centralidade do cliente. E a gente começou a desenvolver o trabalho, né, começou a pesquisar bastante de como que era feito antes e como poderia ser feito através dessa metodologia, através dessa teoria, e o trabalho foi se desenvolvendo. Como que a gente fez? Né? A gente realmente mapeou a cadeia de valor do cliente, né, entendendo do ponto de vista do cliente como que ele comprava os produtos da Rio Química e como que ele, desde o momento que ele pensa em comprar até o momento em que ele descarta o produto, qual que é a jornada do cliente nesse processo. E a gente mapeou tudo isso, validou isso com o cliente e começou a fazer os experimentos para ver como que a gente poderia estar melhorando essa jornada. Quando a gente fez, né, a identificação da cadeia e aplicou as pesquisas, identificamos o nível de satisfação do cliente em cada elo da jornada, nós identificamos os pontos fracos. E nós atuamos no ponto mais fraco, que foi o descarte do produto dentro do hospital, para fazer um experimento. E aí, nesse experimento, a gente dividiu, né, os hospitais em 3 categorias. Né? A primeira categoria, a gente optou por melhorar a experiência do cliente e também está oferecendo um aumento ao portfólio de produtos. O segundo grupo de clientes, a gente simplesmente ofereceu o serviço
de logística reversa, né, que é justamente a partir de descarte que os clientes estavam insatisfeitos. E o terceiro grupo foi o grupo de controle. Então, o que nós fizemos? A partir desse experimento, a gente notou o seguinte, que nós conseguimos melhorar a experiência do cliente na questão de descarte de resíduos nos dois grupos, o primeiro grupo e o segundo grupo, só que o segundo grupo, que era só oferecer o serviço, por si só não foi suficiente para agregar valor à empresa, para aumentar as vendas da empresa, que era o grande objetivo. E já no primeiro grupo, que eu atrelei o oferecimento do serviço com o aumento do portfólio de produtos, aí a gente realmente conseguiu melhorar a experiência do cliente e agregar valor, aumentar as vendas da empresa. Isso foi fundamental e a gente conseguiu realmente trazer os resultados que a gente esperava com o trabalho. A gente está falando aí de um serviço que é oferta de produtos para hospitais, é Exato. isso? Insumos hospitalares, é isso? Exato, isso mesmo. E aí, isso deve ter sido, assim, um impacto, mexeu com a empresa toda, né? Exato. Foi difícil engajar outros colaboradores, outros setores, outras áreas, para entender esse processo da pesquisa e começar a replicar isso? Olha, realmente não é fácil, né? O papel da liderança nesse processo é muito importante. Mas envolver todos os setores da empresa, envolver também os setores dos hospitais, foi uma tarefa difícil, mas bastante prazerosa. Né? Quando a gente fala que o objetivo é, no final das contas, aumentar as vendas, passar isso para a equipe do comercial fica um pouco mais fácil, porque a equipe comercial é motivada em vendas e eles recebem salários e premiações em cima de aumento em vendas. Então, quando foi explicado para eles que o objetivo final era trazer ferramentas que pudessem proporcionar o aumento nas vendas, eles se motivaram. E aí o nosso trabalho foi capacitar cada um deles para que eles pudessem oferecer o serviço, né, de logística reversa atrelado a um oferecimento de maior portfólio de produtos, que era uma coisa que eles não sabiam fazer. Até então eles estavam treinados a oferecer produto e desenvolver as vendas dos produtos de maneira técnica. Então a gente conseguiu treiná-los e capacitá-los a oferecer serviço juntamente com produtos e com isso trazer o resultado de aumento nas vendas. Isso tem, a gente está falando de B2B. B2C funciona dessa forma também? Serve para qualquer empresa? Como é que a gente pode falar da centralidade do cliente diante de negócios diferentes? Érica, tem um grande poder de generalização. O que o Luiz falou pode ser generalizado ao extremo, tanto para empresas no B2B, empresas de serviços, empresas no setor de consumo, porque veja, ele encontrou na pesquisa dele um elo fraco, uma atividade que o cliente, no caso dele, hospitais, estavam gritando, porque estavam insatisfeitos. Ou seja, a pesquisa revelou isso. E olha que interessante, a atividade que ele identificou como sendo a atividade o elo mais fraco nesse setor, é uma atividade que está fora do core, fora do negócio principal da Rio Química. E isso é muito interessante, porque isso é olhar o cliente. O cliente, no fim do dia, no hospital, imagina, o comprador não está simplesmente comprando produto para que daí depois alguém vai usar, a enfermeira, alguém vai usar e depois alguém vai descartar. Você pode olhar dessa maneira, mas isso não é olhar a perspectiva do cliente, que é o hospital, como uma unidade. Ele faz muitas outras atividades e o que ele achou foi um elo fraco numa atividade que era adjacente ao que ele fazia. Ele falou, como eu vou inovar? Como que eu vou inovar nessa atividade para fazer melhor para o cliente? Então, esse pensamento de centralidade no cliente a gente pode transpor para o setor de consumo. Por exemplo, no setor de consumo, tem um mapeamento, um estudo que eu participo sobre cadeia de valor do cliente, sobre esse conceito que chama desacoplamento, que a gente tratou no artigo na GV Executivo, no setor automotivo. No setor automotivo, consumidor, ele tem um elo fraco, muito evidente. Nas pesquisas que a gente fez com mais de 11 mil observações, usando um sistema de inteligência artificial, a gente identificou que é o momento da troca do carro quando você coloca o seu seminovo, o seu carro usado na troca. De todas as atividades, o consumidor está muito insatisfeito nessa atividade. E para algumas marcas, mais, outras menos. Mas para a indústria automotiva geral, de maneira geral, está muito insatisfeito. Então, se você é uma marca, uma montadora nesse setor, você pode olhar e esse elo fraco e tentar inovar, fazer o processo que o Luiz fez na Rio Química no B2B. Se você é uma startup, você pode inovar para o consumidor. Tem várias startups nesse setor, Instacarro, Cavac, entre outras, que ajudam o consumidor nesse elo fraco. Então, o grande ponto do que o Luiz fez na pesquisa, no doutorado e na empresa, é identificar esses elos fracos antes que um disruptor, um candidato a disruptor, ache esses elos fracos. E aí ele achou, e ele, como uma empresa estabelecida, atuou em cima desse elo fraco, melhorou para o cliente e conseguiu equilibrar o que a gente chama de
criação de valor e captura de valor, porque o valor foi criado para o cliente, que ficou mais satisfeito com o momento que ele descarta os produtos, e do outro lado, a captura de valor, porque ele atrelou ao portfólio. Isso é um modelo de negócio balanceado. Se a gente fosse pensar em alguns passos, né, para a gente aumentar a cadeia de valor do cliente, né? Eu vi você falando em inovação, né? Eu fico imaginando inovação, tecnologia, né? Mas tem algumas palavras-chave aí que são palavras importantes para estarem aí no radar da liderança, né? Que palavras são essas? Que setores são esses que merecem esse cuidado para aumentar a cadeia de valor e para realmente a gente está falando da centralidade do cliente? Sim, sim. Acho que, de maneira geral, todos os setores, né? Se a gente pensar no agronegócio, se a gente pensar no setor financeiro, pensar no setor de saúde, que é um setor, inclusive, que a Rio Química atua no ecossistema de saúde. O setor de saúde é um setor que tem muita startup de olho, você tem muitos disruptores de olho, você tem muitas empresas tentando inovar e fazer melhor para o cliente. Então, qualquer setor onde você tem elo fraco, onde você tem clientes muito insatisfeitos numa atividade muito específica, você tem oportunidade de inovação. E adivinha? Praticamente todas as indústrias, né? Essa metodologia que ele aplicou no estudo é agnóstica em relação ao setor, a um setor ou outro. A gente pensando então nas fintechs, né, nas techs, né, as empresas de tecnologia que estão focadas nisso, elas estão pensando o tempo todo nisso, né? Em gerar valor, em fazer mais por menos, em inovar. Quer dizer, o tempo todo você tem que estar olhando para o mercado dessa maneira, pensando em aonde está a parte vulnerável, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso trazer o meu cliente para mais perto. Exato, porque pensa no seguinte, imagina uma sala de reunião, você coloca 10 diretores da sua empresa nessa sala de reunião. E aí você pergunta, onde a gente vai inovar, pessoal, para fazer melhor pelo cliente? Você vai ouvir 10 respostas diferentes. A amplitude de pensamento é muito grande. Então, a abordagem feita pelo Luiz e na pesquisa que a gente tem feito nesse conceito de cadeia de valor do cliente, ajuda a diminuir a amplitude de pensamento para você ter precisão e falar, é aqui que eu vou melhorar. E um ponto que eu gostaria de complementar também é que isso pode traçar a estratégia de crescimento da empresa, da empresa como um todo, e centrado no cliente. Porque, por exemplo, o que nós fizemos? A gente identificou que a atividade de logística reversa, que o descarte do produto não estava ok para o cliente. O que nós fizemos? A gente contratou uma empresa especializada em logística reversa e trouxemos essa atividade para dentro da Rio Química, para a gente administrar. Imagina que assim, isso deu certo, isso aumentou as vendas e que isso leve ao aumento de vendas a uma proporção que vale a pena, por exemplo, eu criar uma empresa de logística reversa dentro da Rio Química ou eu comprar uma empresa de logística reversa e colocar dentro do guarda-chuva da Rio Química. Quer dizer, você vai fazendo um ecossistema, exato, né? Que vai agregando valor com serviços diferentes para atender melhor o cliente. Perfeito. Então, assim, isso direciona a estratégia de crescimento da empresa. Então, eu não cresço só olhando sobre a perspectiva da empresa, ou seja, comprando um cliente ou comprando um fornecedor ou comprando um concorrente. Eu compro e cresço olhando sobre a perspectiva do cliente. Isso é fundamental também para direcionar a estratégia de crescimento da empresa. Mas isso também depende de investimento de recurso, exato. Depende de inovação e, quer dizer, você tem que dar um passo para frente, quer dizer, realmente valer a pena para fazer esse investimento, né? Exato, mas esse é o ponto que o Leandro tocou. Você olhar a cadeia de valor do cliente te direciona melhor, te dá mais assertividade de como crescer, para onde crescer. Mudou a estratégia da empresa? Mudou a estratégia da empresa. A gente nunca tinha olhado para essa atividade, nós já trouxemos essa atividade para dentro da empresa para a gente administrar e conforme a coisa está crescendo, pode ser que a gente incorpore essa atividade dentro da empresa. E Érica, tem um grande problema por trás de tudo isso que o Luiz falou, para generalizar e para outras empresas usarem. O problema chama-se alta gestão, a liderança, porque muitas vezes o CEO, os diretores, eles têm uma visão enviesada a partir das pesquisas que chegam até eles, porque as pesquisas chegam muito tratadas para eles. Aí a hora que você vai ver os índices de satisfação de clientes, índices de Net Promoter Score, tem empresas no Brasil que são muito melhores do que a Disney pelo Net Promoter Score. Você fala, mas como assim? Né? Aí você só olha notícias boas. E um CEO, diretor, que quer ser centrado no cliente, ele tem que estar aberto a ouvir notícias ruins e buscar ter essa precisão e não ficar simplesmente olhando dados que chegam muitas vezes tratados para eles. Então, sabe, o Luiz como
diretor executivo da Rio Química, ter rompido esses paradigmas para olhar o que é melhor para o cliente, para depois falar, opa, achamos o que é melhor, vamos fazer melhor, vamos inovar aqui. Inovou. Aí falou, como que eu balanceio também com a captura de valor? Porque eu, empresa, preciso também capturar valor do valor que é criado ao cliente. Aí ele balanceou. E aí falou, opa, deu certo, agora vamos pensar em escalar isso, em transformar numa política e talvez pensar em expansão e crescimento. Perfeito. E é um desafio, requer investimento, quer dizer, teve muito desafio nessa jornada aí dentro da empresa e continua tendo, né, Luiz? Sim, o desafio é grande porque a gente tem que treinar a equipe, tem que motivar a equipe, tem que engajar a equipe, tem que preparar a empresa como um todo para receber essa nova atividade, para administrar essa nova atividade e mostrar para o cliente que isso realmente é importante, né? E conseguir capturar esse valor. O cliente já entendeu que é importante, ele avaliou positivamente o grau de satisfação naquela atividade quando a gente ofereceu essa atividade para ele. Só que como a empresa traz dinheiro gerando esse valor? Como o Leandro falou, eu gerei valor para o cliente, mas é muito importante capturar parte desse valor, porque senão a estratégia de negócios fica totalmente furada. Então tem desafio sim, é importante. Fazer a pesquisa de satisfação também é fundamental, porque você tem que ser, ao mesmo tempo, completo fazendo a pesquisa, mas objetivo também, porque se ela for muito longa, você acaba direcionando o cliente a não responder ou a responder de uma maneira de não pensar muito nas perguntas. Então esses foram os desafios encontrados durante o trabalho que a gente conseguiu tratar muito bem e ter resultados positivos no final. O que eu concluo aqui é que pesquisa é muito importante, né? Apropriada, abordagem científica para resolver problemas do lado da demanda nas empresas. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, é só ler o artigo na revista GV Executivo. Queria muito agradecer a participação de vocês aqui hoje no nosso videocast e até uma próxima. Obrigado, Érica. Obrigado.